A macrofotografia permite ampliar os objetos. É muito utilizada, por exemplo, na natureza para fotografar insetos, mas também na fotografia de produto. E conta cada vez com mais entusiastas. Nesse Truques e Dicas eu vou explicar o equipamento disponível para as câmaras Fujifilm para que possa começar hoje a sua macrofotografia. Neste vídeo utilizo uma XS10 com um 80mm macro 2.8, um tubo extensor macro com várias objetivas e uma objetiva super macro com encaixe Fujifilm. O fator diferenciador da macrofotografia tem a ver com a taxa de ampliação dos objetos. Como nós podemos ver aqui, a primeira coisa que se diferencia é que a distância mínima de foco é muito menor e isto vai ter um outro fator, isto é, vai ter uma profundidade de campo mínima e as fotografias vão precisar de uma maior intensidade de luz para obtermos uma boa exposição. A Fujifilm tem duas objetivas, tem uma 60mm f2.4 macro e tem esta 80mm f2.8. Se eu tivesse que diferenciar as duas, eu diria que a 60 está mais direcionada, por exemplo, para food photography e esta 80 para objetos de menor escala, uma vez que tem uma taxa de ampliação de 1, por exemplo, para fazer os ponteiros de um relógio, enquanto que a 60 tem uma taxa de ampliação de 0.5. Em alternativa às lentes macro, nós temos os tubos extensores. São bastante mais em conta e nos permitem converter qualquer objetiva numa objetiva macro, somando a taxa de ampliação do tubo extensor à da objetiva que nós vamos utilizar. Com o tubo extensor, basicamente conseguimos converter qualquer objetiva numa objetiva macro. Obviamente não vamos obter o mesmo acabamento que numa objetiva específica para o efeito, contudo, para quem é um curioso ou para quem vai fazer pouca utilização desse formato de fotografia, vale a pena faça o investimento de uma objetiva dedicada. Como referi há bocado, o tubo extensor irá dar uma taxa de ampliação maior às objetivas. Podemos verificar esses valores na tabela que vemos no ecrã, assim como alguns exemplos em que eu tirei com uma objetiva sem o tubo extensor e com o tubo extensor MCX11. E por fim, encontrará no mercado outras objetivas macro, como é o caso desta super macro, que consegue ter uma taxa de ampliação de até 4.5. Eu vou mostrar no ecrã uma fotografia tirada com uma lente normal, com uma 35, com anel extensor, com 80 e agora sim, com a super macro 20mm da Mitacom. A macrofotografia pode ser bastante divertida. Para os curiosos e que pretendam investir um pequeno budget, eu aconselho o tubo extensor e utilizar as objetivas que tem. Da Fuji irá encontrar duas objetivas e que deverá investigar bem qual é o tipo de fotografia que pretende fazer antes de tomar uma decisão sobre qual delas deve adquirir. Por fim, encontrará no mercado objetivas de outras marcas que dão efeitos bastante interessantes, como é o caso desta, que tem uma taxa de ampliação de 4.5. A fotografia macro pode ser desafiante. Aconselho sempre que utilizem um tripé para fixar a câmara, que disparem a câmara através do temporizador ou através da app Câmara Remote. Boas fotografias!